Olá, aqui é a Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 11 de setembro, dia 254. A nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer o devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável, de preferência silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Cristo Jesus, peço ao Espírito Santo que transborde os nossos corações, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 8, versículo 1. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível: Maer, Salal, As-Baz. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Então tive relações com a profetisa. Ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salal As-Baz, porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezinho e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Tenham ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaboram projetos, mas eles serão frustrados. Têm ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não tema aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às suas 2 casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guardem bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês: consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos.
E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra e eis que aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade serão lançados em dessas trevas. Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além de Jordão, Galileia, dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre as midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ele caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruirão por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do oriente vieram os sírios, do ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com boca escancarada. Nem com tudo isso, se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados, são destruídos. Por isso, o Senhor não se alegra com os seus jovens e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolice. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Porque a maldade queima como um fogo. Ele devora os pinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e essas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para fogo, ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome, devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no seu corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis.
que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas eu invito a fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou que ouve em mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho da carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Salmo 55, do 1 ao 23. Ao mestre de canto para instrumentos de corda, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde, me sinto perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo, da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobreveem, o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto, depressa eu me abrigaria no vendaval e da tempestade. Destrói, Senhor, e confunde os meus conselhos, porque vejo violência e conflito na cidade. Dia e noite ando em volta dela nas suas muralhas, e dentro delas reina a corrupção e a maldade. Há destruição no meio da cidade. As suas praças não se afastam a opressão e o engano. Porque não é um inimigo que me afronta, se eu fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia, nem se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia, mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Que a morte os assalte e os vivos desçam à sepultura. Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele me livra a minha alma, dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, violou a sua aliança. A sua fala era mais macia que a manteiga, porém o coração havia guerra. E as palavras eram mais suaves que o azeite, mas eram de fato espadas afiadas. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, o lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Provérbios, capítulo 23, 4 e 5. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus.